Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na liturgia de hoje nós vamos ver o nascimento do ministério diaconal, ligado ao serviço de caridade, um elemento importante para a comunidade cristã. Nós somos cristãos não somente para nos dedicarmos ao anúncio da palavra, para celebrar a liturgia, os sacramentos, mas faz parte da identidade da comunidade cristã o cuidado para com os irmãos necessitados. E o ministério diaconal, que é o primeiro grau do sacramento da ordem, ele nasce em função da necessidade daqueles irmãos, precisamente das irmãs viúvas dos povos gregos, que se sentiam desprezadas no cuidado de caridade da comunidade cristã nascente. É uma questão importante para a nossa igreja, para a nossa vocação cristã, o cuidado com os irmãos necessitados. Na antífona de hoje, povo resgatado por Deus, proclamai suas maravilhas, ele vos chamou das trevas à sua luz admirável. Nós estamos no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. O número dos discípulos tinha aumentado. Então nós vamos vendo a comunidade que vai crescendo, e Lucas gosta de narrar esse crescimento que acontece com base na pregação dos apóstolos. E então os fiéis de origem grega começam a se queixar que as suas viúvas eram esquecidas pela comunidade nas suas necessidades. Veja que já na comunidade anterior àquela dos judeus, eles tinham um cuidado para com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros. Então, a comunidade cristã herda isso, mas tem aquela tensão entre os fiéis de origem judaica e os fiéis de origem grega. E essa tensão se demonstra nesse momento, e os apóstolos, iluminados pela ação do Espírito Santo, vão resolver de um modo grandioso, porque entre os diáconos a maioria são provenientes do mundo grego. Então se dá uma solução a partir de alguém que possa compreender a necessidade daquela parte mais fragilizada. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão. É interessante, o Papa Francisco insiste muito na dimensão da sinodalidade da igreja, e que isso faz parte da identidade da igreja nascente. A necessidade de reunir, não decidir sozinho, de caminhar junto como a igreja, de participar. E agora então os apóstolos vão reunir a multidão e vão dizer assim: não está certo que nós deixamos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Contudo, o serviço da mesa também é importante, mas que eles vão perceber que eles não têm possibilidade de se dedicar a esse serviço, deixando de lado o anúncio da palavra. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria. Essas três características: pessoas de boa fama para não ser motivo de escândalo, repletas do Espírito Santo e de sabedoria. Mesmo que vão fazer um serviço que parece não ser importante, porque não é o anúncio da palavra, mas são escolhidos assim. Vamos ver que entre esses escolhidos tem um Estevão, que vai ter parte da sua história contada nos Atos dos Apóstolos, que não despreza o anúncio da palavra, mesmo sendo designado para o ministério diaconal. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. E eles escolheram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos. Então, a comunidade escolhe os seus diáconos, apresenta aos apóstolos. Os apóstolos oraram e impuseram as mãos sobre eles. Este gesto, até hoje, importante na estrutura sacramental da igreja. Nós, em diversos sacramentos, temos esse rito da imposição das mãos. É um dos ritos do batismo, da crisma, da unção dos enfermos, da ordenação sacerdotal, mesmo a bênção matrimonial, que tem o gesto da imposição das mãos,
que é o modo de transmitir o dom do Espírito Santo. Entretanto, a palavra de Deus, do Senhor se espalhava. Então, aquilo que Lucas vai narrando, a palavra de Deus tem uma vida, uma força toda própria. O número dos discípulos crescia, inclusive sacerdotes judeus que se tornavam cristãos. O Salmo 32 de hoje nós assim rezamos: ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Na aclamação ao Evangelho de hoje, ressurgiu Cristo, o Senhor que criou tudo. Ele teve compaixão da humanidade. Depois que Jesus vai fazer o milagre do pão, nós temos o desenrolar-se do capítulo mais longo da Bíblia, o capítulo 6. E nós vamos ver que tem este episódio que é reservado à comunidade apostólica. No primeiro milagre que encanta a multidão, tinha uma grande multidão. Agora, somente os apóstolos vão presenciar esse momento. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção ao outro lado, que era Cafarnaum. Já estava escuro. E agora acontece algo que é muito comum no mar da Galileia, no lago de Tiberíades, que é soprava um vento forte e o mar estava agitado. Até hoje são mencionadas essas fortes tempestades que assustam, porque ele é profundo, pequeno, mas profundo. Os discípulos tinham remado, enxergavam Jesus caminhando sobre as águas. O caminhar sobre as águas é esse o aspecto importante, porque a tradição bíblica vai dizer que somente Deus pode controlar a força das águas. Se os apóstolos estão no meio da tempestade, estão na barca, estão assustados, Jesus os precedeu do outro lado. E agora, então, eles veem o Senhor que serenamente caminha sobre as águas. Isso aqui quer dizer o quê? Que aquele Jesus que demonstrou o seu poder no grande milagre da multiplicação dos pães, agora revela a sua identidade como Deus. Somente Deus pode fazer isso. Jesus revela um segredo da sua intimidade aos apóstolos. E eles então ficaram com medo. Sempre a relação de encontro com o Altíssimo, na tradição bíblica, e é comum em todas as experiências religiosas, ela produz um certo medo, um certo temor diante daquilo que está acontecendo. Então Jesus vai dizer: sou eu, não tenhais medo. Sou eu é a expressão Javé, é o nome de Deus que Deus revela a Moisés. Sou eu. No quarto evangelho, quando, recordemos-nos, antes da paixão, que chegam procurando, e Jesus pergunta: a quem procurais? Eles vão dizer: Jesus de Nazaré. E Jesus vai dizer: sou eu. E todos vão cair por terra. Então Jesus revela a sua identidade, caminhando sobre as águas e usando o nome de Deus. E vai dizer: não tenhais medo. Diante da grandeza de Deus, não temos por que ter medo. Sim, precisamos de um temor, e esse temor se manifesta também em termos reverência pelos lugares sagrados, o lugar aonde Deus se manifesta. A barca chegou para a margem, para onde estavam indo. Jesus entra em contato com seus discípulos, caminhando sobre as águas e apresentando a sua identidade divina, e consola os discípulos. O que nós podemos dar atenção neste mundo de hoje que tende a ser secularizado e banalizar todos, o Evangelho de hoje nos chama a atenção para isso, é respeitar o lugar sagrado. Me incomoda pessoalmente, caríssimos, quando vejo pessoas que vêm para a igreja vestidas de qualquer jeito, como se estivesse indo para a praia, que não se apresentariam assim nas cortes brasilienses, que se vestiriam e até não entraria do modo como vem para a missa. É preciso termos cuidado, que nós vamos banalizando a casa de Deus. Ó Deus, por quem fomos remidos e adotados como filhos, velai sobre nós em vosso amor de Pai, e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.